Deuteronômio, capítulo 5, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali como um forte braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, que nesta manhã o Senhor nos fale através, Senhor, dos textos que nós vamos estudar hoje, e abrindo, Senhor, para nós a compreensão da sua palavra, em nome de Jesus, como também abrindo nosso coração, Senhor, para receber a sua palavra, com o perdão dos nossos pecados, e para o nosso bem, para a sua glória, nós oramos assim em Jesus. Amém. E amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Semana passada, meus irmãos, nós encerramos o estudo do 5º mandamento. Nós fizemos uma série no 5º mandamento. Na verdade, nós já estudamos, então, 5 mandamentos. Então, pela misericórdia, pela graça do nosso Deus. E na semana passada, nós completamos mais uma série, né? No caso, no 5º mandamento. Semana que vem, no mês de janeiro, todos os cultos, eu vou falar sobre um tema. Sempre nós temos feito assim no mês de janeiro, né? Nós vamos falar sobre a importância da Bíblia. Se Deus quiser, vamos fazer isso. Então, aí em fevereiro nós retornamos com o estudo do 6º mandamento, continuando essa série nos 10 mandamentos. Mas hoje eu quero, irmãos, fazer um estudo com vocês, assim, fechando, né, até aqui o que nós temos estudado, e também, como hoje é o último dia do ano, nós vamos iniciar, se Deus assim permitir, como diz Tiago, né, se o Senhor quiser e se eu viver, nós vamos viver mais um ano. Então, mas nós temos vivido, nós já vivemos este ano, estamos vivendo este ano. Deus quiser, vamos completá-lo, né, até a meia-noite, aí, quando se encerra este ano velho, como nós costumamos dizer. Mas isso nos leva a pensar, irmãos, exatamente sobre o tema da vida, sobre o tema da nossa vivência, porque todos os seres humanos estão vivendo. Se nós formos observar, essa é uma realidade. Todos que nós, agora quando saímos das nossas casas, até chegarmos aqui, nós encontramos muitas pessoas, e nós sabemos, não é, que elas estão vivas. Elas estão andando, elas estão pegando o seu carro, elas estão indo... inclusive agora no fim do ano, elas estão se preparando para as suas festas de fim de ano.
e fazendo seus planos para o novo ano. Todos estão pensando assim, todos estão agindo de alguma maneira nesse sentido. Então todos estão vivos. Só que a Bíblia, ela fala de estar vivo e de estar morto, mesmo estando vivo. Isso é muito interessante. Então a palavra de Deus mostra que nós não somos apenas vivos, nós não estamos apenas vivos fisicamente. Lá no Jardim do Éden, quando o Senhor disse assim para Adão, né? Olha, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando comeres dela, certamente morrerás. E é muito interessante que quando a Eva pega o fruto, ela come, e ela dá para o seu marido, ele também come, eles não morrem logo. Eles ficam vivos fisicamente. Na verdade, eles vivem muitos anos. Adão vive muitos anos. Conforme as Escrituras, né, nós lemos de pessoas que viveram 900 anos, 800 anos. E então essas pessoas viveram muitos anos, andaram, trabalharam, fizeram muitas coisas. Mas a Escritura vai mostrar para nós que, na verdade, quando Deus falou que eles morreriam, tinha um sentido mais profundo do que meramente a vida física, do que está andando, do que está indo para lá e para cá. Tinha o sentido de não ter mais comunhão com Deus, não mais andar com Deus, não mais conhecer a Deus e estar em boas relações com Deus. E foi isso que aconteceu imediatamente. Quando Deus disse que eles morreriam, quando eles comessem o fruto, eles morreram mesmo, não fisicamente, eles continuaram vivos ainda muitos anos, centenas de anos, conforme o texto das Escrituras, mas ali, quando eles pegaram o fruto, quando eles comeram o fruto, eles morreram, porque imediatamente eles ficaram incomodados com a própria nudez, e também, na primeira vez que eles ouviram depois desse evento, a voz de Deus, eles se esconderam de Deus. E ali eles receberam, meus irmãos, tendo Deus então perguntado a eles o que tinha acontecido, e eles começaram a acusar, não a si mesmos, Adão acusou Eva acusou a serpente, mas Deus ali naquele momento pronunciou a maldição que eles iriam experimentar nesta vida, as dores da mulher, o trabalho com suor, o cansaço do homem e tudo mais, e finalmente que eles voltariam, mas não ainda, né? Mas eles voltariam ao pó, que eles morreriam de fato fisicamente. Mas o que de mais importante aconteceu ali foi que eles foram expulsos do Jardim do Éden, não tiveram mais acesso à árvore da vida. Eles tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles não teriam mais acesso à árvore da vida, e Deus protegeu o jardim para que eles não voltassem mais. Deus os expulsou. Então, tanto eles se sentiram afastados, incomodados agora com Deus, porque eles sabiam que tinham transgredido, que tinham pecado, e eles não estavam mais em comunhão com Deus. Tanto isso aconteceu, como também o próprio Deus os expulsou e não lhes permitiu mais ter acesso à vida. Veja só, árvore da vida. O que significa isso, irmãos? Eles não tinham mais acesso a Deus. Eles agora viveriam nesse mundo sem Deus, ainda que na bondade e a misericórdia de Deus, nós vemos em Gênesis capítulo 3, mesmo na medida que Deus vai pronunciando as maldições, Deus vai também pronunciando graça. Porque Deus diz assim, para o homem, por exemplo, olha, tu vais trabalhar com suor, a terra vai produzir espinhos, mas tu vais ter o pão. Graça. Ainda que ele disse para a mulher, o teu parto será com dores, mas ali nós temos a graça também, porque ele disse, terás filhos. Ainda que ele disse para Adão que ele iria morrer e voltar ao pó, mas ainda não imediatamente, ele ainda iria viver e comer muito pão, ele ainda teria muitos anos de vida, graça. Então ali nós vemos Deus pronunciando a maldição, mas ao mesmo tempo também pronunciando misericórdia, graça, e abençoando, como tem nos abençoado. Essas pessoas que nós vimos andando hoje, nós mesmos, é graça.
Graça de Deus. Deus tem dado trabalho, Deus tem dado oportunidade, Deus tem dado cura de doenças. Saímos agora de uma pandemia. Deus nos tirou daquela tragédia que estávamos vivendo. Deus tem nos abençoado, meus irmãos, nos guardado. Deus tem dado anos de vida. Deus tem nos feito ficar velhinhos. Deus tem dado a sua bondade, a sua graça a todos nós. Mas, irmãos, o homem perdeu o mais importante. O homem foi expulso do paraíso. O homem foi tirado da presença de Deus. O homem perdeu a maior bênção que ele pode ter, que é o acesso, é a comunhão, é o amor do verdadeiro Deus, do único Deus verdadeiro, do seu Criador, daquele que o criou com todo amor, daquele que o colocou no jardim de delícias, daquele que o tem abençoado todos os dias. O homem é inimigo de Deus. É isso que fala, é isso que a Bíblia chama de morte. Morte, no sentido bíblico, principalmente, muito mais do que a questão física, é morte espiritual. Tanto que o Senhor diz que Ele continua sendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mesmo estando mortos fisicamente, eles estão vivos porque eles são de Deus. Então, para a palavra de Deus, a questão mais importante não é nem mesmo se eu estou vivo ou morto fisicamente, porque os santos estão mortos fisicamente, mas eles estão vivos. Lembra que Jesus diz: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Mas a questão da morte na Bíblia é espiritual. A grande questão é: nós estamos bem com Deus, nós estamos em paz com Deus, Deus é o nosso Deus, nós o amamos, Ele é o nosso Senhor, nós podemos chamá-lo de nosso Deus, e mais, conforme vai aparecer no Novo Testamento, e mesmo no Antigo Testamento, nós podemos chamá-lo de Pai, nós estamos vivos espiritualmente. Meus irmãos, essa é a questão, é isso que a Bíblia mostra, é isso que a Bíblia vai dizer que é a questão mais essencial, mais importante, inclusive para nós pensarmos agora no fim do ano, inclusive para nós pensarmos no novo ano, que começará amanhã, que se aproxima. A questão mais importante é: eu estou vivo, e essa vida, como o Senhor Jesus Cristo vai expressar, por exemplo, usando uma outra ilustração bíblica de João capítulo 15, que vocês conhecem muito bem, que Jesus também usa essa ilustração de uma videira, porque a videira está viva, né? Ela é um organismo vivo. Ela está plantada, como diz também o Salmo 1, plantado junto a ribeiros de águas, está vivo, e ele produz o seu fruto, as suas folhas não caem. E lá em João capítulo 15 o Senhor diz que o Pai é o agricultor, é o cuidador desta videira, e Jesus mesmo diz: eu sou a videira, significando que o Novo Testamento vai mostrar, meus irmãos, que aquilo que os homens, o Novo Testamento somente não, o Antigo Testamento também, só que em termos de promessa, que aquilo que Adão perdendo a árvore da vida, sendo expulso do paraíso, o próprio Deus restaurou na pessoa do seu Filho Jesus, nos trazendo de novo a comunhão e nos fazendo uma videira viva. E essa videira que está viva, que Cristo é a videira, e que portanto é no Filho que nós temos vida, porque Ele veio a esse mundo, Ele morreu por pecadores como nós, conforme inclusive nós lemos no Salmo, nesta manhã, no Salmo 25, né, nesta manhã, que a bondade do Senhor abençoa pecadores. Então, é por causa dele que nós começamos a produzir, veja o que a Bíblia diz, fruto, lá em João 15, Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar do fruto do Espírito. Me digam, meus irmãos, se tudo isso não se refere a algo vivo. Essas ilustrações bíblicas, a Bíblia também fala de edifício é alguma coisa, né, que ela usa para ilustrar também a igreja, mas ela usa exemplos de organismos, fruto, árvores, para falar de vida. A vida verdadeira, portanto, não é meramente do homem que está passando aí nessa rua agora, enquanto eu estou falando, não é daqueles que estão dirigindo os seus carros, que passam aí na frente. A vida verdadeira é o seguinte: você está produzindo fruto para Deus, fruto dessa videira, fruto, na linguagem do apóstolo Paulo, fruto do Espírito Santo, fruto de Deus. É isso, irmãos. Então a vida
A vida nas Escrituras é mais que estar vivo fisicamente, mas é estar em paz com Deus e produzindo fruto, vivendo de forma, veja, frutífera, de forma em que o fruto do Espírito Santo está aparecendo nas nossas vidas e ele vai se manifestar nas nossas vidas quando eu falo e quando eu pratico obras, né? Quando eu então estou vivendo, esse fruto vai se manifestar e ele vai mostrar se eu não estou meramente vivo fisicamente, mas morto espiritualmente, ou se eu estou verdadeiramente vivo espiritualmente. Eu estou em comunhão com Deus. Deus é o meu Senhor em Cristo. Eu amo, eu o chamo de Pai. Eu agora vivo para a sua honra e para a sua glória. Agora vocês vão dizer, pastor, é verdade. Bom, se vocês estiverem concordando com o que até aqui eu falei, vocês dirão, é verdade, pastor, isso está nas Escrituras, mas o que tem a ver os 10 mandamentos com isso? E eu coloquei lá no nosso grupo, irmãos, os 10 mandamentos e a nossa vida, e as nossas vidas, porque ele tem tudo a ver, meus irmãos. O Evangelho e tudo isso que eu lhes falei até aqui, essa restauração, está nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão muito longe de ser, e às vezes as pessoas olham para os 10 mandamentos, olham para o Sermão da Montanha, olham para as leis das Escrituras, para os mandamentos das Escrituras, apenas como regras morais, mas os 10 mandamentos, as ordenanças nas Escrituras, o Sermão da Montanha, que está cheio ali de orientações de Deus para a nossa vida, estão muito longe de ser um mero código moral. Porque os 10 mandamentos e toda a Escritura estão falando de relacionamento com Deus. Os 10 mandamentos, eles estão colocando aqui para nós que tudo que Deus está colocando aqui em termos de 10 palavras, de 10 ordenanças, de 10 mandamentos, é esse fruto, irmãos. É esse transbordamento de vida, essa comunhão com Deus expressa no agir, no falar, no proceder, tanto diante de Deus como diante dos homens. Por isso que são 2 tábuas, né? Uma principalmente em relação a Deus e a segunda em relação aos homens. O que esse texto, que os 10 mandamentos, é por isso que eu quero colocar assim, hoje como último estudo do ano e também fazendo uma espécie de síntese de tudo aquilo que nós temos falado ao longo da série nos 10 mandamentos. O que temos aqui hoje, meus irmãos, o que temos nesse texto é a aliança de Deus com o povo santo, o povo dele, e um povo, portanto, que deve viver para ele e que deve expressar essa vida, vive agora porque vive para ele, e expressa essa vida exatamente na obediência a cada mandamento, a cada um deles. E eles vão aparecer por todas as Escrituras, mesmo antes do pronunciamento e depois, e no Novo Testamento, tudo que os apóstolos falam, todas aquelas seções das cartas apostólicas e todos os pronunciamentos de Cristo nos seus sermões, todos estão relacionados a um ou 2 ou a todos os mandamentos, como expressão da vida com Deus, da vida na aliança com Deus. Tendo dito isso, irmãos, eu quero, então, ainda que rapidamente, né, nosso tempo é muito curtinho, isso aqui daria mais uma série para a gente fazer, mas tudo que eu vou falar hoje é apenas um resumo, irmão. Vamos olhar e vamos entender os 10 mandamentos exatamente nesse sentido, como viver para Deus e como povo que está em aliança com Deus. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, portanto, para o versículo 6, tá bom? Leia comigo na sua Bíblia. No versículo 6 está dito assim: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui está a graça de Deus. O que vai, irmãos, dar sentido a todos os mandamentos. Se você tira isso aqui, você não entende os mandamentos. Deus está falando com aqueles a quem Ele chama de seu povo,
porque ele diz que ele é o Deus deles, eu sou o Senhor, teu Deus, e ele diz assim, que te salvei, que te libertei, que te tirei da escravidão, da casa de servidão, no Egito. Ora, meus irmãos, tudo isso, todas as alianças do Antigo Testamento, nós temos várias alianças no Antigo Testamento. O pacto da obra mesmo que eu citei agora, quando Adão quebrou, comendo do fruto proibido, nós podemos chamar ali do pacto de obras. Nós temos aliança com Noé, nós temos aliança com Abraão, aliança do Sinai, que é essa dos 10 mandamentos, aliança com Davi, são várias alianças no Antigo Testamento, e todas essas alianças, meus irmãos, de uma maneira ou de outra, elas são uma promessa, elas são uma antecipação da grande e maravilhosa aliança que nós chamamos de nova aliança, que é aquela que vem com a própria pessoa do Filho de Deus encarnado. Lembra quando Hebreus diz lá no início da sua carta que Deus tinha falado com os antigos através de muitas formas, de muitas maneiras, mas nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. Então o próprio Deus veio a esse mundo, nasceu de uma humilde moça jovem, se encarnou nela, se revestiu de humanidade por obra do Espírito Santo, e ela ficou grávida, 9 meses ali, a sua barriga começou a crescer com aquele ente santo crescendo dentro dela. Então ele nasceu puro, santo, sem a contaminação do pecado de Adão, porque ele nasceu por obra do Espírito Santo, e ele viveu uma vida santíssima, que Adão não viveu, que nenhum de nós viveu, em completa e perfeita obediência à palavra do Pai Celestial, desde o seu coração, nunca pecou, e morreu numa cruz. Portanto, ele viveu por nós, ele é o nosso segundo Adão, ele é o nosso representante diante de Deus, ele é o nosso Salvador, o nosso libertador, e quando ele morre na cruz, ele não morre pelos pecados dele, ele morre como substituto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, simbolizado em todo o Antigo Testamento pelos vários animais que eram mortos e sem defeito, apontando para esse Filho de Deus que viria sem defeito, sem pecado, morrer por pecadores como nós, e pagou a dívida total do seu povo, porque ele viveu uma vida santa no lugar deles, e porque ele morreu naquela cruz. Então, ele pagou, ele justificou, ele ganhou a salvação, e agora nele, todo aquele que olha para ele, todo aquele que crê no Senhor Jesus, é salvo, não tem mais pecado diante de Deus, está justificado, está limpo diante de Deus. E entra agora no processo de santificação, mas já está salvo, já está em paz com Deus. Já foi salvo, já foi liberto da maior escravidão, da pior morte, da pior tragédia, do mal dos males, que é o pecado. Então, todo o Antigo Testamento, ele está dizendo assim, olha, virá o libertador. Desde Gênesis 3,15, lembra? Quando Deus promete, na verdade, a maldição da serpente, que a serpente teria a sua cabeça pisada pelo descendente da mulher. Ele estava falando de Cristo. Então esse Cristo, irmãos, é o nosso libertador. E o que eu estou querendo dizer para os irmãos é que todo o Antigo Testamento, ele é uma promessa. Então quando Deus diz aqui, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, sim, ele estava falando de uma escravidão, de uma nação, de um povo debaixo de um déspota que era o faraó, de um povo que oprimia aquelas pessoas, que escravizava, que maltratava. Ele está falando dessa libertação, mas ele está falando de uma libertação tipificada nessa libertação, demonstrada nessa libertação, que é a libertação do pecado, irmãos. Todo o Antigo Testamento está falando disso. Jesus virá o Redentor, aqueles animais mortos, tudo isso. Então, quando nós olhamos aqui, o que é que nós estamos vendo? O Antigo Testamento todo promete o Evangelho, promete Cristo. E os 10 mandamentos falam de Cristo. Quando nós pegamos essas leis aqui, como meras regras morais, nós não estamos entendendo isso. Nós não podemos obedecer esses mandamentos no estado que nós estamos, meus irmãos, de pecado. Nós somos pecadores, os mandamentos nos condenam.
Eles não podem nos salvar. Mas, quando nós somos salvos, nós olhamos para esses mandamentos agora como, vamos dizer assim, a expressão, o meio, vou colocar da seguinte forma, da expressão de nosso amor a esse Deus que nos salvou, que nós não vamos obedecer mais os mandamentos, porque nós vamos tentar ser salvos pelos mandamentos, mas nós vamos obedecer os mandamentos porque nós já fomos salvos, porque nós já fomos libertos, porque ele já disse para nós, eu sou Javé, teu Deus, eu sou teu Senhor, teu Deus, eu sou aquele que você pode chamar de meu Deus, que já te libertei do Egito, que já te libertei da servidão. E agora você vai olhar para esses mandamentos no sentido daquilo que Jesus fala no Novo Testamento. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É amor, irmãos. É amor. É gratidão. É alegria a esse Deus vivo, que já é o meu Senhor, que já é o meu Salvador. E eu estou dizendo isso, que aqui está o Evangelho, e também está o Evangelho no primeiro mandamento. Porque qual é o primeiro mandamento? Vamos ler, versículo 7. Não terás outros deuses diante de mim. Talvez você me diga, como pastor, aqui está o Evangelho? Porque, irmãos, quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, Deus está falando do nosso problema básico. Este mandamento, por isso que ele vem em primeiro lugar. Não é sem sentido que ele vem como primeiro mandamento. Porque se você tira este mandamento, você não entende os outros. O primeiro mandamento, ele trata da seguinte questão: a quem você adora? Para quem você vive? Para quem você anda nessa rua aqui da Búzios, a rua da igreja, e vai para a sua casa? Para quem você come, bebe, trabalha, casa, viaja? Para quem? Para o quê? Porque entra no que eu procurei mostrar na introdução. Se eu estou vivendo e fazendo tudo isso para os ídolos, eu estou morto. Eu estou morto. Eu estou morto espiritualmente. Mas se eu estou vivendo para Deus, significa que eu deixei os ídolos. Entende, meus irmãos? Eu deixei os ídolos. Eu deixei a idolatria. E agora eu tenho que lutar contra a idolatria na minha vida como cristão, é verdade. Porque os ídolos vão continuar me assediando. A vida cristã é uma luta contra os ídolos. Por isso que o primeiro mandamento e eu só posso cumprir os outros mandamentos quando eu estou me propondo a lutar contra ídolos. Não terás outros deuses diante de mim. Deus está dizendo não aos outros deuses, porque só há um Deus. E o problema de Adão, quando ele pecou no paraíso, é que ele trocou Deus pelos seus deuses. Quando Adão pecou, ele estava dizendo, na verdade, eu quero dominar, controlar a minha vida. Você lembra da proposta de Satanás? Sereis como Deus. Ei, Adão, ei, Eva, parem de adorar a Deus. Tornem vocês mesmos autônomos. Tenham os atributos divinos. Ajam como se fossem deuses. Dominem a sua vida. Decidam o seu futuro. Essa é a vida do mundo, irmãos, fora do cristianismo, ou mesmo no cristianismo falso. Os homens estão vivendo autonomamente. Os homens estão dizendo que eles são deuses. Os salmos vão mostrar, os profetas vão mostrar que é por causa disso e então, consequentemente, eles vão fazer o quê? Eles vão construir deuses. O que são deuses? Deuses são obras dos homens. A Bíblia mostra que deuses são obras dos homens. Nós fazemos deuses. São os homens que tornam o dinheiro um Deus para eles. São os homens que tornam um filho um Deus para eles. São os homens que tornam marido, esposa, casas, bens, propriedades, profissões, dons, talentos, ideologias, governos, qualquer coisa. São os homens que fazem dessas coisas deuses, porque eles não querem, eles não aceitam mais o verdadeiro Deus. E eles produzem ídolos.
Mas no Evangelho, nós somos libertos desse problema fundamental. Para o que vivemos, a quem adoramos, porque nós somos libertos dos ídolos e nós passamos a adorar unicamente a Deus. Para provar isso aos irmãos, eu gostaria de ler um texto no Novo Testamento, Gálatas capítulo 4. Vamos olhar, irmãos, Gálatas capítulo 4, e observe o que a Escritura nos fala lá. Gálatas capítulo 4. Diz a palavra do Senhor. Digo, pois, a partir do verso 1, meus irmãos, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim já não é mais servo, mas filho, e se as filhas também herdeiro de Deus, por Cristo. Mas quando não conhecis a Deus, servis aos que por natureza, o que é que eles dizem? Não são deuses. Vocês percebem então que ele diz, olha, existem duas situações, ou você está numa, ou você está noutra. Quando nós não conhecemos a Jesus, quando nós não fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, nós servimos deuses, irmãos. Deuses que, por natureza, não são deuses, porque são criações humanas. Mas esta é a vida do mundo. Mas o apóstolo Paulo diz que, a partir do momento em que nós fomos resgatados, redimidos, nós somos libertos desse problema básico. Nós passamos agora a adorar a Deus. E eu digo isso com reverência, Ele não é apenas Deus para nós, mas agora Ele é o nosso Pai. Pai. Já pensou que privilégio, irmãos? Porque é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo o seguinte, que nós agora somos filhos. Deus enviou o seu Filho, versículo 4, nascido de mulher, nascido sob a lei, cumpriu a lei, obediência total. Morreu cumprindo a lei cerimonial, obedeceu toda a lei cerimonial, obedeceu a lei moral, cumpriu as profecias, morreu na cruz, nos redimiu, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos agora a adoção de filhos. Agora nós somos filhos, fomos adotados, e nós, porque somos filhos, temos no nosso coração o Espírito de seu Filho. Nós fomos transformados. O Espírito Santo veio e mudou o nosso coração. Nos deu o que, irmãos? Vida. Lembra que o Senhor Jesus Cristo falou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus? E agora que nós somos filhos, temos o Espírito de seu Filho, nós clamamos, Pai, Papai, Pai. Nós chamamos Ele de Pai. Então, antes, percebam o privilégio, irmãos, que coisa maravilhosa é isso. Antes, nós fomos expulsos em Adão. Nós estávamos expulsos em Adão. Nós estávamos amaldiçoados em Adão, condenados em Adão. Mas em Cristo, nós nos tornamos filhos e chamamos Ele de Pai. Em Adão, nós estávamos servindo ídolos que não são ídolos, mas agora nós servimos ao Deus vivo. É por isso que o apóstolo Paulo está tão surpreso com a igreja da Galácia, porque ela queria voltar ao sistema antigo. E por isso que Paulo diz no versículo 9, vamos ler o versículo 9, mas agora conhecendo a Deus,
Ou antes, sendo conhecidos por Deus, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, irmãos, que agora nós passamos a conhecer a Deus, nós perdemos esse conhecimento. Mas mais do que isso, nós fomos conhecidos por Deus. Aqui é o conhecimento da eleição. Ele nos amou, Ele enviou o seu Filho para nos salvar. E agora que nós já conhecemos a Deus, ele pergunta para os Gálatas que queriam abandonar o Evangelho, queriam voltar para o Evangelho das obras, para a lei, para um falso Evangelho. Paulo diz assim: como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, guardar dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Ele está dizendo aqui: vocês estão voltando a uma religião cerimonialista, cheia de regras, não toques, não faças isso, não faças aquilo, mas na verdade é uma religião que não tem conhecimento de Deus, porque o cristianismo verdadeiro, o que é, irmãos? É conhecer a Deus em Cristo, é chamá-lo de Pai e é deixar os ídolos. Então nós temos nas Escrituras, vamos voltar para os 10 mandamentos, que quando o Senhor nosso Deus diz aqui, eu queria enfatizar isso muito aos meus irmãos nesta manhã, que quando o Senhor nosso Deus, ele diz no versículo 7, não terás outros deuses diante de mim, meus irmãos, ele está falando aqui que na aliança eu posso fazer isso, porque isso já aconteceu comigo. Eu já fui liberto dos ídolos. Não tem mais cabimento agora eu começar a olhar para o meu dinheiro. Eu vou ser tentado para isso, viu? Eu vou ser tentado, porque eu ainda tenho uma natureza pecaminosa. Mas não tem mais cabimento agora eu começar a olhar para o meu dinheiro com avareza, com ambição, com egoísmo. Não. Isso é idolatria. Agora eu tenho que olhar para o meu dinheiro com adoração a Deus e dizer assim: esse dinheiro eu vou usá-lo para a glória daquele que é o meu Deus, não é o dinheiro, é o Senhor. E aí eu vou olhar para o meu filho, para a minha filha, e vou dizer assim: eu não vou idolatrá-los, mas eu vou dedicá-los, dedicar a educação que eu vou dar a eles para a glória de Deus. Eu vou olhar para tudo em volta, para a minha casa, para o meu carro, para os meus bens, para a minha profissão, para todas as questões da vida e da sociedade. Eu vou olhar tudo em volta na perspectiva de um adorador de Deus, de maneira que tudo eu vou ver como bênção de Deus, que Deus me dá o meu pão, o meu trabalho, minha família, os dons, os talentos. E é aquilo que Paulo vai dizer no Novo Testamento: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então eu vou começar a fazer tudo para aquele que é o meu amor. Eu vou levantar de manhã e vou dizer assim: eu vou fazer esse café para a glória de Deus. Eu vou cuidar do meu filho, vocês que têm filhos, né? Para a glória de Deus. Eu vou cuidar do meu familiar para a glória de Deus. Eu vou varrer essa casa para a glória de Deus. Eu vou fazer isso que ninguém vai ver, que ninguém vai saber que eu fiz, para a glória de Deus. Porque Ele é o meu amor, porque eu amo a Ele. Isso é evangelho, irmãos. Eu queria que vocês guardassem muito isso nesta manhã no coração. É por isso que este mandamento, ele é o mandamento mais importante. De certa forma, ele é o mandamento. Ele é aquilo que vai aparecer em Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus. É aquilo que Jesus vai resumir os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É esse mandamento que vai dar sentido aos outros 9, inclusive da primeira tábua da lei. É porque eu amo a Deus que eu não vou fazer imagem de escultura, que eu não vou me dedicar a nenhum culto público que tenha uma imagem de escultura. Por quê? Porque a imagem de escultura, ela diminui Deus. Porque Deus é espírito. Porque Deus não pode ser representado. O glorioso Deus,
o Deus infinito, o Deus criador, mantenedor, o Deus redentor, expressa o seu amor na cruz do Calvário, não pode ser simbolizado, demonstrado num ídolo, numa imagem. É por isso que Deus proíbe, não façam isso. Não farás para ti mais de escultura, segundo o mandamento, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ele está dizendo, não façam isso, não adorem essas coisas, nem me representem nessas coisas, porque eu sou o Senhor. Por isso que o culto na igreja, hoje no Novo Testamento, é um culto que ele é de acordo com a glória de Deus. A glória do culto não é física. Meus irmãos amados, em certo sentido nós podemos dizer que o Antigo Testamento era a infância da igreja. Deus estava ensinando as primeiras coisas para a igreja. É por isso que tinha um tabernáculo, é por isso que tinha um tabernáculo tão bonito, um templo de Salomão tão bonito, é por isso que tinha os sacrifícios, porque tudo aquilo ainda era a infância e ainda era tipológico. Mas no Novo Testamento, o que é que você vê? Não tem mais templo. Não tem mais sacrifício de animais. Não tem mais sacerdócio todo emparamentado. Não tem mais todas aquelas roupas. Não tem mais toda aquela coisa visível, porque a glória agora é da verdadeira vida. Lembra que eu falei na introdução? E a vida verdadeira o que é? Espiritual. Nós estamos aqui nesta manhã diante do Deus vivo. E nesse lugar humilde, irmãos, nessa humilde casinha, aqui numa cidade humilde, que não é grande coisa, Belém do Pará, não importa. E nós somos pessoas que não temos grande importância na sociedade. Nada disso importa. Porque nós temos que entender que a glória do culto é espiritual. Que o Deus vivo não está representado em paredes, em templo, em ouro, em música muito gloriosa, grandiosa, em corais, em grupos de grande talento, em vozes muito bonitas. Ainda que eu não esteja dizendo que devemos cantar mal os hinos, não é isso? Os irmãos estão me entendendo? O que eu estou dizendo é que a glória não está nessas coisas, irmãos. Toda vez que a igreja cristã perde a glória de Deus, ela começa a buscar a glória visível. O culto começa a ficar muito paramentado. É muita gente querendo aparecer. É muita glória humana. São muitas cerimônias aparecendo, porque os homens vão substituindo, vão criando imagens. Eles vão substituindo a glória do culto puro, a glória do culto a Deus, a glória de Deus que é espiritual, pela glória das imagens, pela glória do visível, pela glória do palpável, pela glória do que eu posso ouvir, pela glória daquilo que toca diretamente nos meus sentimentos movidos pelo meu coração cego, idólatra, e não pela glória espiritual de Deus. Um culto puro, um culto verdadeiro, é um culto espiritual, em que a glória não é visível, mas é pela palavra, pela verdade do Evangelho, pelo entendimento de que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso amor. Não precisamos ver nada, nós temos apenas que ouvir e crer, e ver a Deus pela fé, e saber que Ele nos amou na cruz do seu Filho. Vocês entendem que isso só é possível por causa da aliança? Que onde não tem Cristo, não tem culto verdadeiro. Onde as pessoas não estão salvas, não estão regeneradas, não estão adorando a Deus, mas estão adorando ídolos, não tem culto verdadeiro. O primeiro mandamento, ele influencia o segundo mandamento. Quando não tem deuses, tem verdadeiro culto a Deus. Quando tem deuses, pode ser feito em nome do Deus verdadeiro, mas ali é culto a deuses. As igrejas nos nossos dias estão cheias disso. E o próprio movimento reformado tem que ter cuidado com isso. Porque essas influências, elas estão aí, meus irmãos. O culto puro, ele é um culto onde a glória de Deus se manifesta.
E é por causa de que Ele é o meu Deus, é por causa disso que eu não tome o seu nome em vão. Vamos ler o versículo 11, terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. É porque eu amo, observem bem, meus irmãos, é porque Ele já me salvou, é porque eu estou em paz com Ele, é porque Ele é o meu deleite, Ele é a minha alegria, Ele é o Deus vivo a quem eu amo, a quem eu reverencio, Ele é o santo Deus, Ele é santíssimo Deus, 3 vezes santo. Ele é aquele que Isaías teve a revelação no capítulo 6, em que os anjos adoravam a Ele, os santíssimos anjos. Eu então não posso usar o seu nome em vão. Eu não pronunciarei o nome de Deus em piadinhas. Eu não usarei o seu nome de forma leviana. Eu não tratarei do nome de Cristo, de tudo que tem a ver com Cristo e com a obra dele de forma a brincar e a zombar. Eu honrarei o seu nome com a minha vida. Eu tenho o nome dele em mim. Se eu digo que eu sou cristão, se eu professo a fé, a minha família, os meus amigos, os meus vizinhos, todos aqueles que me conhecem, eles olham para mim e eles veem o nome dele em mim, já que eu estou professando que eu sou crente, que eu amo, e eu vou procurar na minha vida honrar o seu nome, na maneira como eu trato o meu próximo, na maneira como eu trato os meus negócios, na maneira como eu lido com toda a minha vida. Eu vou procurar sempre pensar assim: ah, Senhor, eu não quero que ninguém olhe e desonre o teu santo nome por causa do meu procedimento. Senhor, me dê graça para que a minha vida inteira glorifique o seu nome, para que os meus vizinhos digam assim: este é servo de Deus. Para que aquilo que está em Mateus capítulo 5, quando o Senhor Jesus Cristo diz: para que vejam as vossas boas obras e glorifique a quem? O vosso Pai que está nos céus, para que o nome dele seja glorificado, o santo nome de Deus, para que o nome dele seja honrado no meu viver, nas minhas palavras, nas minhas obras. É porque ele já é o meu Deus que eu vou fazer tudo com a graça dele, por amor a ele, confiando no seu Espírito, pelo poder da sua graça, eu vou viver para que o seu santo nome seja glorificado. E é por causa desse amor que eu vou guardar um dia todinho para ele, o dia do Senhor. Guarda o dia do sábado para o separar, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Nesse dia deixarei o trabalho que é lícito, deixarei todos os afazeres lícitos, mas dedicarei a ele. Por quê? Porque eu amo. Ah, não é demais para mim guardar um dia em 7. É um deleite para mim. No domingo, para o domingo eu venho com alegria para o culto e para comungar com meus irmãos. E quando chega na segunda-feira eu já começo a planejar o domingo. Por quê? Porque eu amo ao Senhor. Vocês percebem isso, irmãos? Como tudo está relacionado? Como toda a nossa vida ela passa a ser relacionada a Deus. Meus irmãos, vocês estão com frio? Estou vendo os irmãos assim. Vocês querem que eu... Quer? Não? Por amor que estão com frio, eu vou aumentar aqui. Peraí. Bom, vamos lá. Diz aqui, meus irmãos, agora, no versículo 13, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Vocês estão entendendo? É dele, é para ele, tudo é para ele, teu Deus, olha, do Senhor, teu Deus. Por isso você vai descansar nesse dia, descansar para o culto, para a adoração. Irmãos, e aí nós chegamos na segunda tábua da lei. E aqui eu quero... porque senão já está acabando meu tempo ali, eu só quero pegar essa segunda tábua assim, de maneira bem rapidamente, porque o nosso tempo já está se esgotando. É porque eu amo a Ele, que eu vou honrar o próximo. Lembra que Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, por causa do amor a Ele. É por causa do amor a Ele que eu vou honrar meu pai e a minha mãe.
porque Ele instituiu a autoridade. É por causa do meu amor a Ele que eu não vou matar ninguém e não vou trabalhar de nenhuma forma para que outras pessoas sejam prejudicadas na sua vida. Porque os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de quem? Dele. É porque eu amo a Ele que eu não vou adulterar. Porque Ele criou homem e mulher para viverem em pureza e para procriarem em pureza. É por causa dele. É por causa dele, por amor a Ele, que eu não vou furtar. Porque o que Ele me deu foi a mim. O que Ele deu ao outro foi ao outro. E por amor a Ele eu respeitarei o que é do outro. É porque eu amo a Ele que eu não vou dar falso testemunho contra o meu próximo. Porque o meu próximo é a imagem de Deus. Deve ser honrado. O nome do meu próximo deve ser honrado. Portanto, eu não fofocarei. Não serei difamador contra o meu próximo, porque o nome do meu próximo tem valor por causa da imagem de Deus no meu próximo, é por amor a Ele. É por amor a Ele que eu não vou cobiçar a mulher do meu próximo, não vou desejar a casa do meu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do meu próximo. É por amor a Ele que eu não vou ser cobiçoso e invejoso, mas eu vou ser contente com o que Deus me dá, com os dons, com as propriedades, com os bens, com as oportunidades que Ele me deu, e não vou ficar cobiçando o que é do outro, porque eu louvo a Ele, e porque Ele é mais importante que coisas. Portanto, não preciso cobiçar nada, porque eu já tenho tudo, eu já tenho o Senhor. Tudo é por amor a Ele. Irmãos, eu quero concluir a nossa mensagem de hoje, já estou indo para as últimas considerações, relembrando vocês de novo do que eu comecei falando no início da nossa mensagem. A questão nós estamos começando um novo ano, daqui a algumas horas. E nós vivemos este novo ano. A grande questão e nossa vida? Nossa vida, meus irmãos. Eu quero lhes propor uma questão. Eu vivi 2023 para Deus ou para os ídolos? Se coloque diante dos 10 mandamentos agora e responda essa questão. Deixe os 10 mandamentos mostrar os seus pecados, mostrar suas idolatrias. Toda vez que eu comecei a olhar muito para algo e me esquecer de Deus, eu quebrei o primeiro mandamento. Toda vez que eu comecei a adorar a Deus de alguma forma que Ele não representa Ele, eu quebrei o segundo mandamento. Toda vez que eu usei o seu nome em vão, eu quebrei o terceiro mandamento. Toda vez que eu quebrei o dia do Senhor, não liguei para esse dia, eu quebrei o quarto mandamento. E em cada mandamento, eu adorei ídolos, se eu quebrei. Ao quebrar cada mandamento, eu fiz essas coisas para os ídolos e não para Ele. Se eu desonrei as autoridades em algum sentido, eu quebrei o quinto mandamento e fiz isso contra Ele, porque Ele instituiu as autoridades. Se eu fiz alguma coisa que colocou em risco a vida de meu próximo, eu quebrei o sexto mandamento e fiz contra a vida, que é a imagem e semelhança dele, fiz contra ele. Se eu desonrei a família de alguém de alguma maneira, eu quebrei o sétimo. Se eu fiz algo desonesto na minha vida, se eu fiz algo que não era para eu fazer, no sentido de que não me pertencia, mas pertencia ao outro, e assim eu furtei de alguma maneira, eu quebrei o mandamento, não furtarás. Se eu não respeitei o nome de meu próximo, fiz alguma fofoca, falei de mal de alguém, espalhei alguma coisa, fiz alguma especulação contra a vida do meu próximo, eu quebrei o nono mandamento. Se eu fiquei com inveja, se eu fiquei descontente porque eu tenho algo, porque eu não tenho algo e o outro tem, eu quebrei o 10º mandamento. Em todas essas coisas eu estava adorando a mim mesmo, adorando ídolos. Em todas essas coisas eu estava vivendo uma vida de idolatria. Meus irmãos amados,
Tem duas coisas aqui que eu quero aplicar nas nossas vidas. Em primeiro lugar, você ama a Deus. Nós que estamos aqui nesta manhã temos que nos colocar diante disso e pensar assim: eu já fui salvo, eu já fui resgatado dessa vida vã de idolatria. Eu quero, com todo amor e de forma muito solene, irmãos, séria, perguntar para você que está aqui hoje, nesta manhã: você já creu em Jesus como seu Salvador? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você pode dizer que ama a Deus acima de tudo? Essa é a questão. Se você ainda não fez isso, se alguém aqui ainda não fez isso, se tudo, eu sei que nós somos todos aqui gente de igreja, irmãos. Talvez você diga: pastor, por que falar isso para nós? Porque tem que falar isso para nós. Porque gente de igreja pode ser idólatra também, irmãos. Então nosso cristianismo, ele é vivo, ele é verdadeiro. Porque nós podemos estar na igreja até todos os domingos e até ter comunhão com alguma igreja, mas nós estamos servindo o ídolo, nós estamos mortos espiritualmente. Isso pode acontecer. Portanto, eu peço diante de Deus a você, coloque a sua alma diante dessas verdades e pense: eu já criei em Jesus como meu Salvador único, eu já me arrependi dos meus pecados, ou eu estou vivendo para o meu dinheiro, para a minha vida, para as coisas, e vim para a igreja só ali para vir, mas a minha vida toda é dedicada a ídolos. Não deixe as coisas assim, não deixe isso assim. Se arrependa, vá a Deus hoje, diga: Deus, tem misericórdia. Eu quero crer verdadeiramente em Ti, me arrepender. Isso é obra dele, né? Então nós devemos clamar a Ele. Mas nesta manhã eu quero dizer a todos: arrependam-se das idolatrias. Creiam em Jesus como Salvador. Contemple a glória do Deus vivo na cruz de Cristo e vejam como é tolice viver para os ídolos. Como os ídolos não existem, como diz Paulo, que não são deuses. Olhe para Cristo. Irmãos, Cristo é desejável, Deus é desejável. Não há como uma pessoa deixar de se arrepender da sua idolatria e continuar na sua idolatria quando ela contempla Cristo e a sua glória. Eu quero incentivar todos, se há alguém aqui entre nós que ainda não é um convertido verdadeiro, que vá e contemple a Deus na face de Cristo, a glória de Deus em Cristo. Continue contemplando até que o seu coração veja a tolice dos seus ídolos. Então se arrependa da idolatria, se arrependa dos seus pecados e olhe para Cristo unicamente, porque você não será salvo pelas suas obras, pela sua justiça. Na verdade, a sua justiça não é justiça alguma, porque você, por natureza, é um idólatra. Mas então se arrependa e, confiando em Jesus, peça perdão a Deus. E diga: Deus, eu quero viver para Ti a partir de hoje. Eu quero viver para o Seu louvor, para a Sua glória, porque só o Senhor é o Deus vivo. Eu confio no Seu Filho, unicamente no Seu Filho, para a minha salvação. Mas por último, meus irmãos, eu gostaria de falar conosco, que já somos cristãos, que já podemos dizer assim: pastor, eu amo Deus, pastor. Eu amo o Senhor. Então, meu irmão, esse mandamento é para você. Não tenha outros deuses diante do Senhor. Preste atenção. Se uma espécie de ídolo não está tentando lhe seduzir, está lhe atacando, está minando a sua vida espiritual, está lhe afastando de meditar e de amar e de se deliciar e de se alegrar em Deus. A gente não fala muito no diabo, né? Outras igrejas falam muito no diabo, né? Mas nós não podemos esquecer do diabo. O diabo é astuto, irmãos. Ele não para de lutar contra nós. E ele lançará os
suas tentações, e as suas tentações vêm em forma de ídolos. Lembra do que a Escritura diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós temos que fazer uma coisa nesta manhã. Nós temos, diante desse texto, dizer assim: eu já fui salvo por Cristo. Eu já amo a Deus em Cristo. Ele é meu deleite, Ele é a minha alegria. Eu estou vivo. Então eu vou me levantar pela fé, porque eu tenho o Espírito Santo, porque eu tenho poder para fazer isso de Deus. E vou dizer a mim mesmo, e vou determinar-me a não adorar nenhum ídolo, mas apenas ao Senhor. E a partir de hoje eu vou colocar esses mandamentos e aplicar na minha alma, como uma adoração, como uma vida verdadeira a Deus. E que eu possa fazer isso de cada vez mais firme, resoluta, pelo poder de Deus, em Cristo Jesus, pelo poder do seu Espírito, neste novo ano. Irmãos, Deus está nos chamando para este novo ano, para nós vivermos os 10 mandamentos. Isso é vida verdadeira, em Cristo. Amém? Para a glória de Deus. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe, que Ele nos dê a sua graça. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, porque nós podemos, nesta manhã, meditar, Senhor, nos gloriosos 10 mandamentos, dentro do contexto da aliança eterna, do Pai conosco, tendo como mediador seu Filho, nos concedendo o seu Espírito Santo, que regenera e que aplica essa redenção em nossa alma. Ó Deus, rogamos nesta manhã, por sua grande misericórdia, que nenhum de nós seja um falso religioso, que todos aqui sejam genuinamente convertidos a Jesus, a Deus, livres dos ídolos e podendo chamar pelo Espírito do Filho, Senhor de Pai. Faz isso, Deus, né? Guarda-nos de termos uma religião de aparências, mas que o nosso coração realmente te ame, Senhor. Faz essa obra da graça, essa obra do Espírito Santo. E também queremos orar, nós, todos aqueles aqui que já são regenerados, que já te amam, opera nos nossos corações de tal forma, Senhor, que este ano novo que está chegando, e por todos os anos que o Senhor nos der de vida, nós possamos crescer, Senhor nosso Deus, em adoração, em amor a Ti, obedecendo esses mandamentos, não como uma forma de te agradar com obras, mas como uma expressão de nossa gratidão. Gratidão porque já fomos salvos, porque o Senhor nosso Deus é nosso deleite. Deus, nós queremos te conhecer mais. Opera na nossa querida igreja, em cada um de nós. Aqueça o nosso coração de forma, Senhor nosso Deus, que nós possamos conhecer o seu amor, a sua graça, a sua glória, e nos deleitarmos em Ti. Começarmos a observar que os ídolos são exatamente o que eles são. Ídolos vãos, não são deuses coisa nenhuma, são imundos, e que nós possamos assim, Senhor Deus, dedicar a nossa vida a Ti e amar o próximo como honra, como glória ao Seu nome santíssimo, servir aos outros por amor a Ti, no Senhor Jesus. Deus, que nós possamos assim glorificar o Seu nome nas nossas vidas. Nós pedimos em Jesus, fica conosco, Senhor, opera a Sua graça em nossa alma. Ó Senhor Deus, que a realidade da comunhão, da paz, da alegria no Senhor possa ser algo presente em nossa vida, em nosso coração. O verdadeiro cristianismo, que é um cristianismo de amor, em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Amém e amém.